Para ter um conhecimento em língua espanhola, é preciso fazer curso de idiomas? Não, de maneira alguma, né? Porque no caso específico do Enem, é uma prova de competência leitora, onde o que vão avaliar no aluno? Exatamente como ele lê, né? Se ele consegue ler em língua estrangeira, no nosso caso, da nossa conversa, em língua espanhola. Então, o curso de idiomas, assim, o aluno que está fazendo, que deseja fazer, pode ajudar, mas assim, não necessariamente, porque o que ele vai usar ali na prova são conhecimentos que ele já tem de mundo, o próprio texto vai dar dicas para ele, então significados que ele desconhece, ele vai descobrindo ali com a leitura. Por isso que é importante ele ler em língua portuguesa. E na internet, tem boas fontes de estudo para o aluno? Na internet, ela é um mundo dentro da nossa casa. Então, nós temos diferentes jornais de diferentes países. Isso é ótimo do aluno ter acesso. Temos rádios, inclusive. Não é o foco do Enem, mas a audição. Mas ele pode escutar ali, ele pode ter acesso a um nome de algum cantor. É muito material que nós temos. Dicionários online, gramáticas, muita coisa. E esses aplicativos de celular, professora, eles ajudam a quem vai se preparar para o Enem? Os aplicativos, eles ajudam você a adquirir vocabulário, até aprender, né, estruturas da língua e tal, mas não são o foco, né? Como eu disse para você antes, o foco da prova do Enem é a leitura. Então, os aplicativos ajudam, mas assim, eles não têm textos, eles são mais palavras soltas, né? Questões de gramaticais e tal. Mas quem puder, quiser baixar, pode baixar, fazer lá as atividades que vai ajudar. Mas o foco dos aplicativos é mais outras competências que não são as competências que o Enem cobra. Então vamos ver mais uma questão de espanhol, língua Claro, espanhola? vamos lá, agora. Renatinho, faça as honras. Vamos então ao exercício. El robo. Para los niños, para as crianças, anchos espaços tem o dia, largos espaços tem o dia. E as horas são calles despejadas, são ruas limpas, abertas avenidas. A nosotros, a nós, se estreita o tempo de tal modo que todo está apertado e oprimido. Se atropelam os tempos, quase não dão lugar um dia ao outro. Não bem, nem bem amanheceu, cai a luz a pino, em veloz meio-dia. E mal a contemplas, e apenas la contemplas, folhem entardeceres hacia pozos de sombra. Hacia, que significa rumo a pozos de sombra. Dice uma voz, entre vueltas e vueltas, que seria entre voltas e voltas, se me foi o dia se me escapou. Algum ladrão oculto rouba a minha vida. Fica evidente que aquilo que acabamos de ler é um poema, e claro, cada poema tem um vínculo específico com aquilo que o autor quer comunicar sempre na área da emoção, sempre se transmite um sentimento, isso é característico de um poema. Frequentemente, quando esse tipo de texto aparece, é necessário que nós saibamos interpretar qual é o sentido do poema, ou qual foi a emoção, ou qual foi a mensagem principal que esse poema quer transmitir. Vamos conferir na questão se é isso que acontece. O poema O Roubo, de Circe Maia, poetisa uruguaia contemporânea, trata do problema do abandono de crianças nas ruas. Aparentemente, crianças foram mencionadas no texto, mas falar que isso seria o tema principal, vamos conferir as outras alternativas. Letra B. Excesso de trabalho na sociedade atual. Também era um tema que indiretamente aparecia no texto, parece que tinha muita correria naquilo que era relatado. Vamos conferir se tem outra que englobe melhor o sentido do poema. Angústia provocada pela fugacidade do tempo. Uma palavrinha muito chave, angústia, a questão do sentimento. Com certeza um poema sempre quer expressar um estado de espírito. Vamos conferir e comparar com as outras. Letra D. Violência nos grandes centros urbanos. Uma alternativa que está fugindo realmente daquilo tudo que foi dito no texto. Vamos para a última alternativa. Repressão dos sentimentos e da liberdade. Foi extrapolado porque nós podemos perceber, a partir da leitura do texto, que há uma comparação entre a percepção do tempo que nós temos quando somos criança e quando somos adultos, que o tempo vai passando muito rápido. Por isso, a letra C corresponde à alternativa correta, que seria aquela angústia provocada pela fugacidade do tempo, e nós temos, então, mais uma questão resolvida com sucesso. Graças, professor Francisco. Então, poesia também cai na prova de língua espanhola. Que outros tipos de texto são cobrados? A gente costuma nomear essa terminologia que a gente fala, tipos de texto, de gêneros, né?
gêneros textuais. E o que que acontece na prova do Enem? Nós vimos um poema agora e pode cair na prova inúmeros gêneros textuais. Porque a nossa sociedade, ela é diversificada e ela, a todo momento, nós elaboramos diferentes textos. Muitos anos atrás não existiam blogs. O que as pessoas usavam para fazer o papel que os blogs fazem hoje em dia? Usavam o diário. E são esses novos textos que podem cair no Enem. E para essa questão em específico, o que o aluno precisa saber? Precisa saber que para cada situação cotidiana nós usamos um texto, né? Agora estou conversando com você, o nome desse gênero é apresentação. Estou apresentando para você as questões, a gente está conversando, de certa maneira também uma entrevista, né? Então ele precisa se dar conta que cada texto tem características peculiares, né? O que que é isso? Cada texto tem características que quando nós olhamos para eles, nós já identificamos. Quando nós olhamos uma receita, a estrutura da receita já me dá dica de que aquilo é uma receita. Por quê? A receita tem tudo, né? Tem a descrição dos elementos, né? Dizendo o que eu vou usar, depois tem dizendo o modo de fazer. Então, ele precisa estar atento a como que aquele texto é usado na sociedade. E para quem vai optar pela língua espanhola no Enem, mas ainda é iniciante, o que você sugere? Eu sugiro que esse aluno, ele tenha contato com o máximo de textos em espanhol que ele possa ter, né? Ele entrar em contato com jornais, entrar em contato com tudo que ele puder ler, que esteja disponível na internet, que é um mundo que ele pode, né? Quem não tem acesso à internet, procurar nas bibliotecas, que às vezes nas bibliotecas você tem textos, né? Às vezes você tem poesia, você tem textos antigos, né? Tem bibliotecas que têm convênios com jornais, que o aluno pode pegar aqueles textos e ler, né? Pode estar com os textos em mãos. Então, assim, quem não sei espanhol, não sei quase nada, vou fazer espanhol, começa por aí.